Olá pessoal, estamos de volta, Iago Franklin, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Revit API e vamos falar sobre Transaction. E a classe Transaction possui diversos métodos, e os métodos mais importantes e são os que vamos explorar no vídeo de hoje são os métodos Start, Commit e Rollback. Então vamos para o próximo slide. Primeiramente, para que serve uma Transaction? Bom, uma transaction ela te permite enviar modificações para o modelo. Se você perceber até a altura desse curso, aqui no YouTube, nós apenas lemos e exibimos informações dentro do Revit. Nós não enviamos transações e modificações de fato para o Revit. Então a gente pegou localização de elementos, a gente pegou nome de elementos, e isso são transações, são tipos de transações de leitura. E a partir de agora em diante no curso, nós vamos avançar e vamos fazer modificações de fato dos nossos modelos do Revit. Um ponto importante é que não é permitido fazer múltiplas transações simultaneamente. O Revit API, assim como o Revit de modo geral, te permite iniciar apenas uma transação por vez. E nós temos dois tipos de Transaction Mode. Nós vamos ver isso no slide seguinte, mas a princípio fique com essa informação. Nós temos dois tipos de transações. A classe Transaction possui diversos métodos e dentre desses métodos, os três principais são Start, Commit e Rollback. O Start, ele te permite iniciar uma transação. O Commit, ele te permite commitar uma transação, né? Implementar de fato a transação. E o Rollback é como se fosse um undo, seria você desfazer a modificação. Então aqui nós temos uma estrutura simples do Revit API. Então você pode perceber que dentro do namespace Autodesk Revit DB nós temos a classe chamada Transaction e ela possui diversos métodos e os principais são esses: Start, Commit e Rollback. Vamos observar isso no Revit API Docs. Então aqui no meu navegador vou buscar por revitapidocs.com, vou na versão 23 e aqui eu vou buscar por Transaction e eu estou buscando exatamente a classe. Então você pode aqui ler diversas informações. Ele fala aqui que te permite guardar modificações no modelo do Revit. Aqui você pode ler com mais calma. E aqui embaixo é o que interessa para a gente, né? Temos aqui um exemplo, tanto em C# quanto em VB. E aqui embaixo nós temos os membros. Vamos abrir os membros. E aqui nós temos todos os métodos dessa classe. E os principais são o que eu falei: o Start, que ele te permite iniciar uma transação, o Rollback, que ele te permite rolar para trás, né, voltar essa modificação que você fez, e o Commit, que te permite commitar essas modificações no modelo. Temos algumas outras aqui que vamos explorar ao longo do curso, mas a princípio vamos nos abster a esses três métodos. Então vamos voltar novamente aos slides. Então essa foi a classe Transaction. Agora outra classe importante é o Transaction Mode, que até o momento nós utilizamos o Read Only, mas a partir de agora vamos usar o Transaction Mode Manual. O Transaction Mode não é exatamente uma classe, ele é um enum, tá? É uma enumeration. E o engraçado é que você pode usar sempre o manual, né? Considerando que a partir do manual você consegue tanto ler quanto modificar transações, enquanto que o read only você só consegue ler as informações. Então, pensando assim, numa transaction mode coringa, você poderia usar o manual, a menos que você queira garantir que o usuário não vai de fato fazer nenhuma modificação. Então vamos observar isso no Revit API. Então aqui vamos buscar por Transaction Mode. Você pode ver que é um enum, enumeration, e aqui você pode ver que ele fala que todos os modos de transações são suportados por comandos externos. E aqui nós temos basicamente dois, o manual e o read only. Se você ler aqui, você vai ver que com esse você consegue fazer modificação, enquanto com esse você consegue fazer leitura de dados. Perfeito, então agora vamos criar um contexto em que vamos utilizar um Transaction Mode do tipo Manual. Então vamos à minha IDE. Bom, então aqui dentro do Visual Studio, no último vídeo nós falamos sobre localização, e se você reparar, aqui em cima nós utilizamos o Transaction Mode Read Only. Então agora vamos aqui duplicar a classe de Template, vou clicar aqui, Copy
Vou dar Ctrl V, Paste, e vou renomear isso daqui para Change Model. Na verdade, eu vou chamar de Transaction. Vou abrir a classe Transaction, e aqui a nossa primeira modificação vai ter que ser no nome do arquivo. Então, vou chamar aqui de Transaction. Na verdade, eu não vou poder chamar de Transaction, porque isso pode criar problemas. Eu vou chamar isso daqui de Create Transaction. Porque pelo fato de ter o mesmo nome, de classes, pode ser que gere problemas. Então, eu coloquei um create antes aqui, para ser bastante diferente. Então, ele já renomeou para mim aqui, create transaction. E aqui eu tenho uma estrutura de método pronto para ser criado. Então, a nossa primeira modificação aqui é renomear o arquivo e, na sequência, alterar o tipo de enum. Eu vou chamar ele de manual, que agora sim nós podemos fazer modificações no arquivo. A partir disso, vamos copiar de uma dessas classes alguma coisa que me permite selecionar um elemento, já que eu vou modificar esse elemento de alguma forma. Então, eu vou pegar aqui esse pickMethod pickObject. Eu poderia chamar esse método de uma classe para dentro daquela outra classe, mas para isso eu teria que fazer algumas modificações aqui de acesso. Então, eu acho que vai ser mais fácil simplesmente copiar aqui e colar lá no meu Create Transaction. Então, eu vou colar esse método aqui. Pronto, agora eu tenho um método que me permite selecionar e resgatar um determinado elemento. Inclusive, eu te recomendo, ao invés de copiar e colar, você de fato digitar tudo isso daqui, como nós fizemos nos últimos vídeos, para que você consiga praticar ainda mais e se aprimorar cada vez mais. Mas o fato é que eu vou copiar e colar para sermos o mais breve possível. A partir disso, agora eu vou modificar um elemento. Pensando num tipo de modificação, eu poderia mover, poderia deletar, poderia elevar, poderia alterar algum parâmetro, mas a princípio eu vou deletar esse elemento selecionado. Então eu vou aproveitar essa estrutura de classe que eu tenho aqui e vou chamar de delete element. Então vou ter uma classe public void delete element, e a partir disso eu vou construir aqui a minha classe que vai me permitir deletar algo. Lembra que nos slides eu falei que você só pode abrir uma transação por vez? E o Revit API não te permite abrir múltiplas transações ao mesmo tempo? O que define isso é exatamente a palavra using. Quando você está usando essa palavra using, significa que você está ocupando o espaço de transação. Isso significa que você está reservando esse espaço e nenhum outro comando vai conseguir criar uma transação enquanto a sua transação está sendo executada, ok? Então eu vou utilizar a palavra using e aqui agora sim eu vou criar uma transação. Então eu vou chamar a classe transaction, vou chamar de trx, você pode chamar do que você quiser, mas eu vou chamar de trx, e agora eu vou criar uma nova instância dessa transaction. Então new transaction, e agora eu preciso passar aqui alguns argumentos para esse método. Perceba que ele é um overloaded, né? Significa que a depender do que você passar para ele, ele pode tomar formas diferentes. Imagine isso como uma vitamina ou um bolo, tá? Um bolo, se você colocar farinha, ovo, chocolate, ele vira um bolo de chocolate. Ou se você colocar farinha, ovo, chocolate e morango, ele vira um outro tipo de bolo, porque agora você está oferecendo tanto chocolate quanto morango. Então aqui, a depender do que você fornecer para esse método, ele pode assumir formas diferentes. O nome disso é overloaded, né? São métodos overloaded ou classes overloaded. Nesse caso eu vou utilizar essa segunda forma, tá? Desse objeto. Eu vou fornecer tanto o documento quanto o nome aqui do meu objeto. Então, que documento é esse? É o documento que a gente está resgatando, é o nosso documento atual. Então, nada mais é do que underline doc. Então, vou fornecer ele aqui, underline doc, e na sequência eu vou fornecer o nome da minha transação. Aí você pode ver que ele fala que é o nome da transação, inclusive vai ser o nome que vai aparecer se você quiser desfazer essa transação, naquela setinha de voltar do Revit, tipo essa daqui, ó. Vai aparecer uma lista e é exatamente esse nome que vai aparecer. Eu vou chamar aqui de myTransaction. Ou eu posso chamar de delete element. Perfeito. A partir de agora eu vou abrir a estrutura aqui da minha transação
e vou dizer o seguinte, agora eu vou chamar os métodos. Lembra o método start, commit e rollback? Então, eu vou chamar aqui o trx.start. Pronto, acabei de iniciar minha transação. Depois que eu inicio minha transação, eu preciso commitar minha transação. Então, trx.commit. E aqui no meio eu vou de fato fazer as modificações que eu quero. Nesse caso, eu quero deletar um elemento. Então, para deletar é muito simples. Eu vou simplesmente acessar o meu documento e vou dizer delete. Ok? Então, estou chamando o método delete. E aí eu preciso passar o que eu quero deletar. Eu preciso passar o ID do elemento que eu quero deletar. Lembra que a gente está selecionando um elemento aqui em cima? Eu quero deletar esse elemento selecionado. Então, eu vou receber nesse método de baixo aqui, eu vou receber esse elemento que eu estou selecionando aqui em cima. Então, eu vou chamar simplesmente aqui element i. Ele vai receber um elemento i. E que elemento i é esse? É exatamente esse elemento que eu estou selecionando aqui em cima. Ó. Perceba que ele está retornando um elemento, né? Tipo elemento, e eu estou pegando esse elemento aqui embaixo. Agora, eu preciso passar o ID desse elemento para que o meu comando entenda o que eu quero deletar. Então, aqui nada mais é do que i, né? Que é exatamente esse cara aqui, ponto ID. Pronto, acabei de pegar o ID desse elemento. Perfeito, você pode ver que não tem nada reclamando aqui. Isso significa que o nosso método está funcionando perfeitamente. É claro que a gente precisaria adicionar diversas validações aqui e perguntar se o usuário de fato quer deletar, mas o objetivo a princípio é manter as coisas o mais simples possível e à medida em que nós vamos evoluindo, vamos adicionando novas camadas de complexidade. Então, o mais importante que você precisa saber aqui é que você só pode abrir uma transação por vez. É dessa maneira que você cria uma nova transação. Você pode criar de outras maneiras também, né? Você poderia criar antes aqui e depois chamar ela aqui dentro. Mas essa forma que eu acho que é a mais simples para você que está começando. Você precisa passar o documento do elemento que você quer modificar, o nome da modificação, para você ter um registro disso, e depois chamar os métodos aqui start e o commit. O start abre a transação e o commit comita a transação, né? De fato, executa, implementa a modificação. No nosso caso aqui, é uma simples exclusão de elemento. Perfeito, então, simples, objetivo. Agora vamos aqui documentar o nosso método, né? Então, o que esse método faz? Delete a picked element. E aqui ele está recebendo um parâmetro, né? Que é o element i, que nada mais é do que o picked element. Então, picked element. Perfeito? Tudo funciona perfeitamente, aparentemente. Vamos agora adicionar isso daqui no nosso método principal, né, que é o nosso entry point, que é o ponto de entrada. Vamos chamar aqui o delete element, e o delete element precisa receber um argumento aqui, que nada mais é do que o picked method picked object. Então vamos de picked method picked object. Perfeito, tudo certo. Bota uma ponto e vírgula aqui no final, e está lá o nosso plugin criado. Agora nós precisamos adicionar isso aqui no nosso manifest file, né, o arquivo manifesto. Então eu vou copiar aqui, isso aqui também vocês estão cansados de ver, e é bom fazer para que o nosso comando apareça lá dentro do Revit. Então aqui eu vou adicionar o nome, eu vou colocar aqui create transaction, e vou copiar isso daqui para essas outras partes aqui, para que nós possamos de fato executar isso. Então a descrição é delete a picked element, always visible, e aqui em tools eu vou copiar e vou adicionar aqui um novo GUID. Lembrando que cada plugin tem que ter um GUID diferente, que é o que diferencia ele do outro, como se fosse um CPF, e tudo perfeito aparentemente. Agora eu vou dar um Ctrl Shift B, o chamado build. Você pode simplesmente vir aqui build e clicar em build, ou Ctrl Shift B, e agora de fato estamos preparados para apertar start. Deu um erro lá quando eu fui abrir porque eu esqueci de remover essa aspas, então vamos simplesmente remover as aspas e novamente start. Agora sim, tem um plugin querendo inicializar, clique em Always Load, e agora eu vou iniciar um novo projeto com template de arquitetura. E agora com o Revit inicializado eu vou criar alguns elementos. A princípio aqui eu vou criar uma parede e também vou colocar aqui uma família qualquer, uma mesa. Agora eu vou em Add-ins, External Tools, opa, cliquei no lugar errado, External Tools, e aqui eu tenho o meu comando, que é o Create Transaction, que ao ser clicado me permite escolher
um objeto. Então, por exemplo, eu vou escolher essa mesa. Perceba que quando eu seleciono a mesa, ela desaparece, o que significa que a nossa mesa foi deletada. Agora o mesmo acontece para a parede. Então agora vamos fazer uma modificação aqui no nosso código. Vamos voltar ao Visual Studio, porque eu quero deletar este commit, para você ver que sem o commit, a nossa transação, embora ela é iniciada, ela não é de fato implementada. Então agora eu vou clicar em Hot Reload e vou voltar ao Revit. Aqui no Revit eu vou criar novamente uma parede e vou adicionar novamente uma mesa. Agora eu vou em Add-ins, External Tools, Create Transaction. Observe que quando eu clico, nada é deletado. Por quê? Porque embora a transação ela é iniciada, ela não é finalizada. E é por esse motivo que você precisa ter o commit nas suas transações. Vamos agora voltar no Visual Studio. Bom, então eu vou adicionar novamente aqui o trx.commit e eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente explorar o trx.rollback. Porque para implementar ele nós vamos precisar adicionar algum tipo de validação aqui, que caso dê algum erro, ele vai desfazer a transação. Então, te vejo no próximo vídeo.